Vimos ontem que Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo de Jesus e descobrir que Jesus não estava no túmulo. Descobrir que o túmulo estava vazio. Ela avisou Pedro e João, que vieram também e constataram que o túmulo estava vazio. Pedro e João foram embora para falar para os outros que o túmulo estava vazio. Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo. Veja, por favor, o texto de João 20, dos versos 11 até o verso 13. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada no túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei para onde o puseram. Veja, Maria chorava pela morte de Jesus, que havia morrido 2 dias antes. Ela não pensava na ressurreição profetizada. O que ela estava era preocupada com o corpo de Jesus. Ela supunha que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Agora veja a maravilha, irmãos. O Senhor Jesus se revela a Maria. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus estava ali, mas ela não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Estava conversando com Jesus, mas não estava reconhecendo ao Senhor Jesus. Achava que era um zelador do cemitério, do túmulo. E agora, então, ela dizia: se você tirou o corpo, me diz onde está, porque eu quero pegar esse corpo, eu quero cuidar desse corpo. Jesus lhe disse: Maria. Ei, agora foi a maravilha. Jesus se identificou de que maneira? Chamando Maria pelo nome. Não era um jardineiro, mas era o Filho de Deus que tinha ressuscitado e estava chamando Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Um texto da nossa lição sobre esse evento do Senhor Jesus citar o nome de Maria. É estranho dizer que apenas uma palavra, Maria. Essa revelação transformou o mundo. De repente, Maria percebeu que era Jesus ressurreto que falava com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir ao Pai. Mas a tarefa dela era ir e contar aos discípulos que ele estava subindo para o seu Pai e Pai dos seus seguidores, para o seu Deus e o Deus dos seus seguidores. Maria cumpriu sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. Isso tudo você encontra no capítulo 20 do Evangelho de João. Vou ler os versos 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O que fez então Maria? Então saiu Maria, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Qual a missão de Maria? A missão de Maria era agora anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, havia vencido a morte. Essa vitória do Senhor Jesus sobre a morte é também a garantia da vitória sobre a nossa morte. É a garantia da vida eterna. E assim como Maria estava chorando porque tinha perdido o Mestre, mas ela tinha ganho um Salvador. Agora ela tinha ganho um Salvador. Como para nós, irmãos, nós temos um Salvador, o Senhor Jesus que ressuscitou, o Mestre. E ele nos chama pelo nome. Ele chama Alfredo, ele chama Antônio, ele chama Lauro.
Ele chama cada um de nós pelo nome, porque ele conhece o nosso nome. E quando ele nos chama pelo nome, nós devemos responder como Maria respondeu: Mestre. O Senhor Jesus deve ser o nosso mestre. Ele é o nosso Salvador, mas ele deve ser o nosso mestre, ele deve ser o nosso Senhor. E em sendo o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo. Obedecê-lo segundo fazer a sua vontade. Esse é o plano de Deus. É o plano de Deus que nós reconheçamos o Senhor Jesus Cristo, creiamos no seu nome e dessa forma tenhamos a vida eterna. Deus esteja com cada um de nós e com esse propósito de reconhecermos o Senhor Jesus e assim termos a vida eterna.